Hoje eu irei reagir aqui à palavra de ontem do culto online. Eu não me recordo se eu já fiz algum vídeo reagindo aos nossos irmãos, aos nossos anciães. Realmente, se fiz, não estou lembrado, tá? Mas eu senti hoje, tá? Senti esse mover de reagir ao nosso irmão Luiz Euclides, né? Que é o ancião, o terceiro no conselho ministerial. Teve o culto online ontem e a palavra, meus queridos e amados irmãos. Quem assistiu ao vídeo que eu gravei ontem lá sobre a nossa Irmandade do Capim, se assistiu ao culto online, com certeza deve ter feito ali alguma ligação, tá? Entre o culto online e o vídeo que nós gravamos ontem. Pois isso, gente, mostra que o nosso trabalho aqui, ele está sendo um trabalho guiado por Deus, tá? Gente, quando eu venho aqui gravar esses vídeos, né? Eu não estou preocupado com visualizações, com views. Isso aí é uma consequência, tá? Mas a minha maior preocupação é que os meus vídeos eles venham agregar algum valor para você que está aí do outro lado da tela, né? Que venha fazer bem para você, que venha curar, trazer algo de bom para você, tá? Então, o vídeo que eu gravei ontem, né? Eu deixei aqui alguns conselhos, inclusive contei algo que aconteceu na minha comum. Eu vou até relembrar aqui para vocês, porque a palavra ontem no culto online veio na mesma linhagem, tá? E isso nos deixa contente, tá? Pois sentimos que estamos fazendo o nosso trabalho aqui na guia, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que lá no Capim está a maior contenda. Essa é que é a verdade, tá? A igreja está um tanto que dividida, tem se tornado ali irmãos que têm tomado partidos, tá? E ontem eu estava relatando sobre isso e eu contei um fato que aconteceu na nossa comum, que houve uma época em que a igreja aqui ela se dividiu, tá? Porque uma turma apoiava o nosso cooperador e outra turma apoiava um irmão que tinha, um irmão fervoroso, que pregava, né, aquelas pregações eloquentes. Eu sei que a coisa se avolumou a tal ponto que foi parar aí no Brás, né? Teve que vir um irmão do conselho aqui na nossa cidade para solucionar o problema, porque a Irmandade realmente estava numa divisão tremenda. E quando o irmão ele chegou aqui, que ele foi atender o culto, ele fez uma pergunta muito prudente para a igreja. Ele perguntou: Irmandade, nós já estamos cientes do que está acontecendo aqui, então eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu gostaria muito que vocês respondessem, tá? Levantando a mão. Quem aqui da igreja está do lado do cooperador? E metade da igreja levantou a mão. Aí ele perguntou novamente: e quem aqui está do lado do irmão tal? Aí a outra metade levantou a mão. E ele falou, né? Ficou pasmo lá e falou: nossa, metade da igreja está com o cooperador e a outra metade está com o irmão. O impressionante é que não sobrou ninguém para Cristo. E quando ele falou isso, a igreja, né? Colocou a mão na boca assim, né? Como se dissesse: meu Deus, eu não tinha pensado nisso. E ali Deus foi dando de ele falar ali, exortar esse assunto.
de modo que o Espírito Santo desceu com a sua presença ali, né? E a igreja sentiu uma presença muito poderosa do Espírito. A igreja completa, eu posso dizer que chorou naquela noite e se chegou num consenso ali, porque havia se formado partidos. Então, o ancião, tomado por Deus, teve essa prudência, foi lá e resolveu o problema. E eu contei isso ontem aqui no vídeo, né? Porque nós percebemos que é o que está acontecendo aí na igreja do Capim. Inclusive, eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas aí da região me pedindo para gravar vídeos favorecendo o irmão Rafael, apoiando o irmão Rafael. Mas, irmãos, eu não posso fazer isso. Não posso. Até porque, primeiramente, eu não concordo com a atitude que ele tomou, tá? E depois, se eu fizesse isso, eu estaria causando ainda mais divisão entre o povo. Estaria disseminando mais contenda, mais discórdia. E este não é o intento nem da minha pessoa e nem aqui do meu canal, tá? Porque para disseminar discórdia, ódio, rebelião entre o povo, já tem muitos canais aqui na internet, tá? E então esse não é o papel do irmão Jasso. Se eu puder semear o amor, se eu puder semear a união, se eu puder semear a caridade, né? Incentivar o povo para viver em unidade, isso eu farei. Mas procurar incentivar que o povo se rebele, se voltem contra o ministério, não. Isso aí não, vocês não verão aqui no canal do irmão Jasso. Mas tudo bem, vamos dar seguimento aqui. Vocês irão entender tudo isto que eu estou falando aqui, tá? Por quê? Eu gravei esse vídeo ontem pela manhã e à tarde veio o culto online, onde o nosso irmão Luiz Euclides atendeu ao culto, tá? O mesmo também pregou a palavra. E eu irei hoje reagir à palavra do nosso querido ancião. Eu vou colocar aqui o áudio do nosso irmão Luiz e na proporção em que ele for falando, eu irei reagindo, tá? E vocês verão que o assunto, né, da palavra, que inclusive foi em 1 aos Coríntios, capítulo 1, tem tudo a ver com o que está acontecendo aí na igreja do Capim. Então, se você é aí da região, Itapetininga, Angatuba, enfim, se você tem interesse neste assunto, tá? Vem comigo, fica comigo, porque com certeza você irá aprender muito neste vídeo. Eu peço a vocês, como alguém que ama vocês, eu peço com humildade, por favor, preste atenção no que eu estou pedindo, é isso que está falando. Preste atenção, eu rogo vocês, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu rogo para vocês que vocês todos digam uma mesma coisa. Eu estou preocupado. Entrou um vírus na igreja de Corinto. E eu me assusto que ninguém percebeu. E o vírus contaminou vocês. E vocês estão doentes e não sabem que estão doentes. Eu estou longe e estou vendo vocês doentes. Eu vou ministrar um remédio daqui. Não dá tempo de eu chegar aí para ministrar o remédio agora. Vou prescrever uma receita para vocês. Então, gente, o que é que acontece? Às vezes, quem está de dentro, você que é daí, da região, você não percebe, você não consegue enxergar o que realmente está acontecendo. Mas quem está de fora, que está com um outro olhar, né, que olha por um outro parâmetro,
consegue enxergar que o adversário ele tem lançado ali uma semente de discórdia, uma semente de desunião entre o povo, e de repente vocês não estão acordando, não estão despertando para isso. Vamos continuar aqui. Olha o que ele fala. E que não haja entre vós dissensões, debates, desencontros, desagravos. Sabe o que é isso? São grupos que começam a ficar antagônicos gradativamente sem perceberem. Olha aí, grupos que começam a ficar antagônicos. O que quer dizer isso, gente? São pessoas que se opõem, pessoas que são sempre ao contrário, que não concordam. E o que eu tenho percebido com o meu olhar é que muitos dos irmãos aí, parece-me que eles começam a dar ouvidos a pessoas aqui da internet. Nós sabemos que tem muitos canais aqui nas redes, tá? Que o papel desses canais é simplesmente semear a discórdia entre a irmandade. É semear desunião, rebelião. Eles incentivam na cara dura. Se rebelem, se revoltem, batam de frente com o ministério. Gente, será que é dessa forma que nós iremos resolver os nossos problemas? Problemas eu sei que tem, tá? Porque a CCB é uma instituição, composta por seres humanos, não é composta por extraterrestres. Então, lógico que os problemas irão acontecer. Agora, vamos pedir sabedoria ao Criador para poder resolver esses problemas. E uma coisa eu tenho certeza, não é com contenda e nem com rebelião. Começa um combater com a opinião do outro, um falar contrariamente ao que o outro falou, criando uma espécie de partido, como se o corpo fosse pedaços de membros. Nunca vi um corpo... Exatamente o que eu falei ontem, né, gente? Aqui no vídeo de ontem. Não é com divisão que nós vamos resolver, é com paz. Promovendo a paz. Seja um propagador de paz. Seja um pacificador. Um pé não pode sair, dois pés andando, assim, eu sou corpo. É pé, assusta quem vê. Uma cabeça andando sozinha, uma cabeça não é corpo. Divisão. O tronco, as dividindo. mãos, um coração batendo sozinho não é corpo, é coração. É precisamente isso que ele estava dizendo. Olha, está havendo divisão entre vocês. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Nós temos que estar unidos no sentimento e no nosso parecer também. Quem quiser fazer divisão entre nós, tem que ser rechaçado em nome do Senhor Jesus. Não aceitem, irmãos, não aceitem pessoas, nem palavras, nem ideias, nem sugestões, nem doutrina de pessoas que queiram fermentar entre nós divisão, nos fazer grupos separados. Tá vendo, gente? Porque é que o irmão Jasson, ele não vai contra o ministério. Dificilmente vocês irão ver eu aqui ir contra o ministério, porque é a instituição que eu frequento, gente. É onde eu estou aqui há mais de 26 anos. Inclusive, fiz parte do mesmo. Eu já fui do corpo ministerial da CCB. Eu conheço tanto a parte externa da instituição, como eu conheço a parte interna. E eu sei que os irmãos que estão aí, os cabecinhas brancas, eles fazem de um tudo pelo bem da obra de Deus. Eu via lá as reuniões, eu frequentava, pessoal. Eu vejo que os irmãos, eles
pegam, né, o seu ministério, os seus cargos com a maior das responsabilidades. Muitas das vezes, ficando dias sem estarem com suas famílias para estarem resolvendo problemas, causas da obra de Deus. Irmão Jason, mas tem muitos irmãos do ministério também que fazem coisas erradas. Tem muitos irmãos do ministério que às vezes promovem, eles mesmos promovem alguma divisão, alguma injustiça. Eu sei, gente, eu não vou dizer aqui para vocês que 100% do ministério da congregação cristã no Brasil estão 100% guiados por Deus, guiados pelo Espírito Santo, e que em alguns momentos eles não venham errar. Eu sei que eles erram também, mas o que eu estou querendo passar aqui é que não é se voltando contra o corpo ministerial da instituição que você frequenta, que você vai resolver os problemas. Vamos orar a Deus, Senhor, dá uma guia para o irmão. Eu acho que o irmão ele errou nessa parte aqui. Ora, conversa, mas jamais com rebelião. E principalmente se você também faz parte deste mesmo corpo ministerial. Se você é um cooperador de jovem, um diácono, um ancião, meu irmão, se eu sou um cooperador, eu não posso me voltar contra o meu próprio ministério. Tenho que clamar a Deus, buscar o Senhor, buscar uma guia, uma sabedoria para se trabalhar em unidade. É isso. É sobre isso que o irmão Luiz está pregando aqui. E já era sobre isso que Paulo há tantos anos atrás pregava, porque esses mesmos problemas estavam acontecendo lá em Corinto. E já ficaram aqui, como exemplo para os dias de hoje. Nós somos grupos, nós não somos uma coxa, o corpo. Quando Jesus foi crucificado, aquela túnica era única, de uma só costura, cobria seu corpo, uma túnica sem emenda, sem costura. Eu penso que, assim como a doutrina, aquela túnica cobria o seu corpo, escondia a nudez do corpo. Assim a doutrina é uma só, não tem emenda, não tem costura, não é uma coxa de retalhos, é uma palavra una. Velho e Novo Testamento se encontram em Cristo. Cristo é o ponto máximo de tudo. E se é o ponto máximo, olha o que acontecia aqui, irmãos. Porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé que a contenda entre vós. Vocês começaram agora a discutir. A contenda estava grande ali na igreja do Corinto, né? E levaram para Paulo, porque o ministério o ministério local lá, não estava conseguindo resolver esse problema. Foi como eu comentei no vídeo anterior. Se o ministério regional, lá do Capim, não está conseguindo resolver o problema, gente, manda para o Braz. Manda para o Braz. É hora do Braz intervir nisso aí. Os irmãos aqui não estavam conseguindo. Mandaram para quem? Paulo, nos ajuda aqui, Paulo. O problema está grande, né? E Paulo interviu. Com outro, ter grupos. Mas por que aconteceu isso? Não foi pela política partidária, não foi por discussões de políticas locais. Não. Cada um de vocês começaram então a formar partidos. Uns gostam muito de Paulo e falaram, nós somos de Paulo. Outros gostaram muito de Apolo, falaram, eu sou de Apolos. Outros gostam de Pedro e outros de Jesus. O que vocês estão fazendo? Também comentei isso, né, gente? Uns dizem eu sou de Paulo, outros eu sou de Pedro, eu sou de André, eu sou de João. Não, gente. Temos que ser todos de Cristo. Eu tenho visto algumas pessoas dizendo assim,
mas o irmão Rafael é homem de Deus, o irmão Rafael é homem fervoroso, é homem de uma pregação prudente, é homem que onde ele vai arrasta multidões. Alguém teve a audácia de falar isso para mim, né? O Rafael, aonde ele for, ele arrasta multidões. Irmãos, quem tem que arrastar multidões é o Senhor, é o Salvador Jesus Cristo, tá? Nós temos que ter cuidado para não acabar nos colocando diante de Deus. Porque quando a Irmandade começa a olhar demais para o homem, né, aí o Senhor Jesus já vai ficando em segundo plano. O Espírito Santo já vai ficando em segundo plano, né? Quem é Pedro? Quem é Paulo? Diante do Senhor. É o que ele vai falar agora aqui. Prestem atenção. Ficaram louco? Agora o corpo de Cristo está dividido. Quer dizer então que você é de Paulo? Ele fala de si mesmo. Quer dizer que vocês são de Paulo? Quer dizer que vocês são meus? O próprio Paulo falando, Vocês estão né? loucos? Vocês estão loucos? O próprio Paulo não se Vocês são de colocava Pedro? diante. Vocês estão loucos? Vocês são de Apolo? Vocês estão loucos? Agora o que me assusta aqui nessa leitura é que o inimigo achatou de tal maneira a escala de valores deles. Cega, né? Foi achatada até o ponto Acaba de cegando. ser colocada no pó. Porque eles comparavam grupos que pertenciam a Paulo, outros pertenciam a Apolos, outros a Pedro e outros a Jesus. Como se Jesus fosse um líder na altura de Paulo, do tamanho de Pedro, da escala de Apolos. Comparou Jesus como se ele fosse um simples líder. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão compreendendo? E eu quero que você, que é aí da região do Capim, não me interprete mal. Eu não estou aqui dizendo que o Rafael não é homem de Deus. Eu não estou aqui dizendo que ele não tem os dons espirituais. Que eu acredito que ele até tenha. Mas o homem que Deus derrama sobre ele os dons espirituais, ele ali também carregará sobre si uma grande responsabilidade, pois sabemos que os dons são armas. E se de repente você não souber lidar com essas armas, você pode acabar se machucando e muito. Nós percebemos na parábola dos talentos, né, onde o próprio Jesus diz que aquele a quem mais se dar, mais será cobrado. Mas vamos continuar, ainda tem. Isso. Apóstolo. Vocês percebem como que o vírus cega as pessoas? Vocês percebem como é maligno o trabalho do inimigo e ele é tão sutil que a pessoa não percebe que foi apanhado? Eu já falei uma vez, irmãos, existia um vírus. Ele, entre outros modos operandi dele, não percebe que foi apanhado, né, gente? Acaba ali se tornando uma cegueira que acaba tomando as pessoas. Mas está acontecendo muitas coisas erradas na região e o ministério tem a sua parcela de culpa. Eu não tenho dúvida, gente, que tem. O ministério tem também a sua parcela de culpa. Pois, como eu falei antes, nem todos do ministério, não é 100% que conseguem se guiar 100%. Vez ou outra, a pessoa acaba cometendo ali algo que seja desagradável a Deus, tá? Mas, repito, não é se voltando contra o ministério, não é se rebelando que virá a solução para os problemas. Vamos continuar. Deixassem ir levar a ponto de formar partidos, e Paulo foi bem claro.
Olha o que ele falou. Está Cristo dividido? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Paulo foi crucificado por vocês? Comparar Jesus com Paulo. A que ponto nós chegamos? Com isso, sabe o que acontece? A igreja é uma coxa de retalhos. Os dons vão diminuindo. A virtude vai abaixando. As obras vão deixando. E o que era glória é vergonha. E o que era igreja de Cristo vira igreja de homens. Mas em nome... Perceberam, gente? Quão sério é esse assunto? Tem se estendido tanto esse problema aí da igreja do Capim, que eu penso que já está na hora de se chegar em uma solução, tá? Mas o que eu quero deixar aí para a Irmandade, o meu conselho, é que não se voltem, não se rebelem contra o ministério da instituição que vocês frequentam, pois quando fazemos isto, estamos promovendo a divisão. E divisão, gente, não provém de Deus. Eu sinceramente espero que este vídeo possa trazer algum benefício para vocês, tá? Então, não vamos nos deixar levar por canais que estão aqui nas redes sociais, tá? O canal do Júnior Não Reflete, por exemplo, tem se aproveitado muito desse tema aí da Igreja do Capim para promover discórdia, desunião e rebelião entre o povo, tá? Então, todas essas coisas, todos esses adjetivos não provêm de Deus quando são relacionados à Igreja de Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Estaremos orando pela igreja, pela irmandade aí da região de Angatuba, aí a Igreja do Capim, tá bom? Fiquem na paz de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e receba o abraço do irmão Jason.